Amém. Graças a Deus. Em Colossenses, capítulo 1, versículo 15, está escrito: o qual é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Interessante essa passagem aqui, onde nos diz que Jesus, ele é a imagem de um Deus que não se pode ver. Um Deus que não pode ser visto. O irmão Brana tem dito que Deus queria ser visto. Esse grande Deus sobrenatural, que preenche todo o céu, espaço, tempo, de eternidade a eternidade. Em Salmos nos diz que antes que houvesse os montes, antes que criasse todas as coisas, ou que as estrelas existissem, ali diz que de eternidade a eternidade, tu és Deus. E esse Deus de eternidade a eternidade, esse Deus precisava ser visto, sentido, apalpado. Ele queria ter um companheirismo com as pessoas. E esse Deus, ele gerou um corpo para ele mesmo, no qual o Filho de Deus habitou nesse corpo. E Deus, a fim de ter companheirismo com o homem, veio e dividiu o mesmo corpo com seu Filho. Aí você vê o profeta William Branham nos dizendo em várias mensagens, onde ele diz que Jesus era um mistério para os discípulos, porque às vezes era Jesus que falava, às vezes era o Pai que falava. Porque os dois agora estavam dividindo o mesmo corpo. Deus agora estava sendo ouvido, Deus estava sendo sentido pelas mãos das pessoas, visto. Jesus, ele é o primogênito de toda a criação, a imagem do Deus invisível. Então esse Deus agora estava sendo visto. Um Deus invisível agora passou a ser tangível, palpável, sentido pelas pessoas. Você observa que você estava em Deus desde antes da fundação do mundo. Esse você que eu digo é os eleitos de Deus que estavam nele. Então, você saiu de Deus, você estava no ser eterno, você saiu dele. Então, se você é uma parte desse ser eterno, você é uma parte da eternidade que agora está sendo vista, tocada pelas pessoas. Agora você está num corpo. E a noiva de Cristo, ela é como o noivo. Da mesma forma que o Pai dividiu o mesmo corpo com o Filho, quando o eleito, ele passa pelo período da justificação, a santificação e o batismo do Espírito Santo, agora o Pai está nele, o Pai vem e habita nele, e agora está o Pai e você dividindo o mesmo corpo. Só que em Jesus era em plenitude.
E em você é uma porção de Deus dividindo o mesmo corpo com você. E agora as pessoas não conseguem entender você, porque às vezes é você falando, e às vezes é o Pai falando através de você. Tá dando para captar um pouco, né? O que significa a unidade. Essa é a unidade de Deus com os filhos dele. Pai, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Essa unidade agora está num povo eleito de Deus. Agora esse povo, eles são a imagem do Pai. Você é a imagem de Deus, palpável, vista pelas pessoas. Mas é somente um filho de Deus conhecerá o outro filho de Deus. Para as pessoas, você é apenas mais um que ali está. Entende? Porque é necessária a revelação da palavra. Os filhos de Deus, quando eles se manifestam, eles sabem que manifestação é aquela que está diante deles. Eles sabem que é a manifestação de Deus em um corpo de carne. Em porção. É importante entendermos a unidade de Deus. Não unicidade, mas a unidade. Em Hebreus capítulo 1, versículo 3, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa. Então você é a expressa imagem. É evidente que aqui está sendo falado do Filho de Deus, de Jesus, que ele é a expressa imagem. Ali era a imagem expressa de Deus. O Filho estava nessa imagem. Então aquela imagem onde as pessoas viram, que os homens tocaram, ali eles estavam tocando em Deus, a imagem de Deus. É somente a revelação fará a imagem do Deus invisível. De Deus, na eternidade, estamos aqui no corpo de carne. Quando Jesus morreu, que de Jesus saiu água e sangue, o irmão Brana diz que ali estava saindo a noiva. Ali estava saindo eu e você. Você estava dentro daquele corpo. Você saiu daquele corpo. Quando ele foi para o Calvário, ele foi comigo e você dentro dele. E você saiu dele no Calvário. E você estava em Deus, antes da fundação do mundo. E você estava no Filho de Deus, na imagem de Deus, aí você saiu daquela imagem também. Da mesma forma que você estava em Deus, você estava na imagem de Deus, matéria, saindo dela. Da mesma forma que você saiu espiritualmente. Existe algo que somente os filhos de Deus entenderão. O processo do novo nascimento só entenderão aqueles que nascem. Aqueles que não nasceram não podem entender o processo. Se eles não estão no corpo de Cristo, como que eles vão saber o próximo passo? Vocês observam que os discípulos, eles tinham dificuldade. Eles tinham dificuldade. Voltando a falar de Filipe. Filipe sabia que existia o Pai e o Filho. Mas ele queria saber. Queria ver o Pai. Aí Deus disse, porque ele era um mistério, até mesmo para os discípulos. Aí quando Jesus foi questionado,
foi interrogado ali, ele disse: Filipe, o pai falando, estou há tanto tempo com você e não sabe quem eu sou, Filipe. Jesus estava dizendo para Filipe: quem vê a mim, vê o Pai. E ver é entender. Quem entende a mim, entende o Pai. Então, quando o filho fazia alguma coisa, não era o filho fazendo, o pai já tinha feito primeiro. Estava mostrando para o filho repetir aquilo que o pai tinha feito. E quando você via o filho fazendo, você estava vendo o pai. Porque o pai já tinha feito e agora o filho estava reproduzindo as obras do pai diante das pessoas. Diante de um povo separado. Aqueles que não entenderam as obras do pai, quando Jesus disse que quem vê o filho, entende o filho e entende o pai, aquelas pessoas que não entendiam, elas chamavam Jesus de Beelzebul. Falavam que Jesus tinha um demônio nele. Chamavam Jesus de gadareno, um espírito de gadareno. Mas os filhos de Deus, quando eles viam Jesus fazendo, eles falavam assim: é o Pai fazendo através dele. Agora eles estavam entendendo. Mas quando Filipe interrogou, até então era dúvida a ele, mostra-nos o Pai. E quando Jesus disse: há tanto tempo estou convosco, não tendes me entendido? Quem vê a mim, vê o Pai. Então aquelas poucas palavras, o eleito entendeu. Agora ele já sabia quem é que estava falando com ele. Existe uma palavra que as pessoas dizem, elas falam: mais vale um passarinho na mão do que dois voando. Mas isso não funciona com Deus. Quem tem o Pai, quem tem o Filho, tem o Pai. Quem não tem o Filho, não tem o Pai. Quem faz eco do Filho, faz eco do Pai. E quem não faz eco do Filho, não faz eco do Pai. Quem tem o Filho, tem o Pai. Quem não tem o Filho, não tem o Pai. Então é diferente daquela falácia, onde eles dizem: mais vale um passarinho na mão do que dois voando. Isso não funciona com Deus. Ou você tem os dois, ou você não tem nenhum. Quem tem um, tem o outro. E quem não tem um, não tem o outro. Quem não faz eco de um, não faz eco de outro. Se você não leva a palavra do Pai ou a palavra de Jesus, você não está levando a palavra do Pai. Porque Jesus, ele trouxe a palavra do Pai. Jesus repetiu as palavras do Pai. E nós não podemos repetir as palavras do Pai. Nós podemos repetir as palavras de Jesus. Porque agora você tem Jesus e tem o Pai. Você recebeu o enviado. Jesus era o enviado do Pai. Quem receber aquele que eu enviar, me recebe. Então, quando os eleitos do dia, da era de Jesus, porque teve a era de Jesus, Deus morou em seu Filho. Aquela era tinha que acabar. Então, aqueles filhos de Deus que estavam manifestos naquele tempo, eles puderam entender aquilo, aquela manifestação da palavra. Aí eles tinham ambos, o Pai e o Filho, ambos, os dois. Então é a mesma palavra hoje. Então não tem como você ter um e não ter o outro. Não tem como você dizer: vou fazer eco de Jesus e não fazer eco de Deus.
Quando você repete as palavras de Jesus pela revelação da palavra, é Deus que você está levando adiante para as pessoas. Porque o Filho trouxe Deus em cena para você. Então, é um privilégio muito grande você poder saber nesse tempo final, no final da estrada, quantos caminharam por essa estrada e não entenderam o que você entende hoje. Pessoas dariam a vida, ou melhor, muitos cristãos deram a vida por muito menos do que o que você conhece hoje. Eles tiveram uma porção da palavra para o seu tempo. E tudo que era Deus está sendo derramado nesses últimos dias. Estamos vivendo a consumação de todas as coisas. E aqueles homens deram a vida pela porção que eles tiveram. Eles creram na palavra e se entregaram por ela. Então hoje, a entrega não é carnal, a entrega é espiritual. Porque agora é o Espírito que agirá através de você. Você tem que se entregar ao Espírito. Então, repetindo aqui em Hebreus 1:3, o qual sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem de sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, e havendo feito por si mesmo a purificação de nossos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas. Então, depois que esse sacrifício foi feito, essa entrega foi feita, o sacrifício foi feito por você, aí Deus pôde descer. Porque agora o pecado já foi pago, o preço já foi pago. E Deus pegou seu filho e colocou numa posição de destaque. E disse para seu filho, agora eu vou descer. Fique no meu lugar, se assente no meu trono, que agora eu vou descer para colocar seus inimigos por debaixo dos seus pés. Primeiro a palavra tinha que ser pregada, para depois esse Deus descer e fazer um trabalho diante das pessoas, que somente os eleitos entenderão essas coisas. Somente os eleitos saberão a imagem do Deus invisível, saberão a diferença entre Deus e Jesus. Essa passagem é a que mais intriga as pessoas. É a que mais intriga o ser humano, os chamados cristãos. É essa diferença que existe aí. Se você não entender essas coisas, você não sabe quem morreu por você. Deus não morre. Deus não cansa. Deus não sente dor. Mas quando Deus projetou a sua imagem, tenta entender isso. Quando a imagem foi projetada, aí Deus passou a sentir dor. A imagem do Deus que não podia ser visto estava diante das pessoas ali. Vocês observam que você saiu de dentro daquela imagem. Água e sangue saiu ali, você estava lá dentro. O William Branham diz, a noiva estava ali. Na eternidade você saiu de dentro, você saiu do Pai. E no natural você saiu da imagem do Pai.
Pai e filho dividiram o mesmo corpo. O corpo da palavra. E você é parte do corpo da palavra. E Deus só pode vir na palavra. Então, se você é parte da palavra, não tem como Deus não vir em você. Não tem como você ter dúvida da mensagem hoje, porque você é parte da palavra. Então, a intercessão hoje era só para aqueles que estavam no corpo. É só para aqueles que estavam em Deus. Se você estava na imagem de Deus, não tem como você não saber o que é a imagem de Deus aqui embaixo. Então, se houver dúvida em alguém não entender a palavra de Deus hoje, se a pessoa estiver perseguindo a doutrina de Cristo hoje, é porque ela não faz parte disso. É porque ela não estava em Deus. Ela não estava na palavra, no corpo da palavra. Quando o Espírito Santo vier, fará vocês lembrar de tudo. Vocês quem? Vocês que estavam no corpo dele. Quando o papai vier, fará vocês lembrar de tudo. Então o papai vai ter um diálogo com seus filhos através da revelação, mostrando o próximo passo a eles. Porque eles saberão quem é o pai, por revelação. E quando você sabe quem é o pai, você fica quietinho e você vai entender o que o pai veio fazer. Jesus sabia o que o pai iria fazer. É por isso que ele ficou quieto. Porque era o pai que iria fazer, não ele. O filho não pode fazer nada. E você tem a revelação agora, você também não faz. Porque a obra é de Deus. O ministério é de Deus. Não é o ministério de um homem. É o ministério de Deus no homem. É Deus que fala através do homem. É Deus que cura através do homem. É Deus que salva através do homem. Deus enviou um profeta e a palavra de Deus foi manifesta ao profeta. O profeta teve que trazer para você a palavra original. Sabe o que significa o peso dessa palavra que eu estou dizendo para vocês? A palavra original. É a maneira que ela foi dita lá no princípio. Então, da mesma forma que Deus falou no princípio, que Deus falou através do seu Filho, o que veio em Jesus foi a palavra original. E o que vem para a noiva hoje é a palavra original. E se é a palavra original, não pode ser você falando. É o dono da palavra agora. Ele vem em você, ele unge você para você repetir o que ele falou através do Filho. Porque agora a palavra tem que estar no original. Você pega um hino, aqueles discos de vinil, aí você coloca ali na vitrola, aí você vai ver, porque aquele disco está no original. Você ouve até o chiado dele. Por mais que você tenta reproduzir ou melhorar o som, ainda vai estar chiando ali, porque está no original. Então a palavra tem que estar no original hoje. Tem que estar no original hoje. Mas aqueles que ouvirão a palavra originalmente, somente aqueles que sabem, só esses que sabem a diferença entre Deus e Jesus. Somente esses têm o dom de deixar a palavra como ela está.
Tenta chegar em uma casa antiga e tenta tirar um tijolo daquela casa. Eles vão chegar para você e vai falar assim, você não pode mexer nisso. Porque agora envolve prefeitura, porque é algo histórico que ali está. E quando você mexe em algo que é original, a pena é muito grande. Então a igreja hoje ela está penalizada. Da mesma forma que você não pode tirar um tijolo daquela casa, daquele galpão ou um prédio histórico, porque aquele lá é um patrimônio público. Você não pode tirar uma vírgula, não pode mexer na palavra. Ela tem que estar no original. Por isso que Jesus diz, quem entende o Filho, entende o Pai. Quem faz eco do Filho, faz eco do próprio Pai. Ele não tira, ele não acrescenta. Então ele não vai pagar a pena. Ele não vai ser multado espiritualmente, porque ele deixou como estava no original. Então, por isso que é de volta a palavra original. Ela tem que ficar como estava. Foi a palavra original, quando Eva saiu da palavra original, ela caiu. E o livro voltou para a mão do dono. Até que o preço pôde ser pago por nosso Senhor Jesus Cristo, o qual é a imagem do Deus invisível, pagou esse preço para que o livro pudesse voltar na mão dos eleitos e fiéis de Deus hoje. E agora o cuidado para que essa palavra possa permanecer como ela estava originalmente. Somente pela revelação. Muitos já têm tirado ou acrescentado nessa mensagem. Mas o verdadeiro eleito de Deus, ele permanece com ela. Ele não tira. Ele não vai ser penalizado. Ele permanecerá com a palavra. Ele permanecerá. Amém, amados? Que Deus abençoe os irmãos. Que essas pequenas palavras possam estar vivas no coração de vocês. Porque se vocês estavam em Deus, e vocês são parte da palavra, Deus só veio em Jesus porque Jesus era a palavra. Deus só vem, o Espírito Santo só vai onde está a palavra. Então, se você é parte da palavra, não tem como o Espírito não se manifestar em você. E não tem como você tirar a palavra ou acrescentar a palavra, porque você é parte dela. Então, se você é parte da palavra, você tem um lugar certo para estar encaixado nesse grande alfabeto de Deus. Fazemos parte desse grande alfabeto de Deus. Que Deus abençoe vocês, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Que o Espírito de Deus possa estar no coração de cada um de vocês. Tenha um domingo, um resto de domingo abençoado. Deixe que a palavra dirija vocês. A Bíblia diz que aquele que acrescentar ou tirar, o nome é tirado. O nome é tirado do livro. Mas se você é parte do livro, você é parte dessa imagem de Deus, você saiu desse grande Deus, não tem como você se perder. Não tem como você estar no labirinto aí. Essas pessoas estão no mundo da mensagem, mas no labirinto. Elas estão imaginando o que é a palavra, mas o cristão, a palavra é revelada a ele. Amém? Que Deus abençoe a todos. Cristo, aquele que vive e reina por todo sempre. Amém. Graças a Deus.